Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Na aula passada, vocês perceberam que o mesmo fato histórico pode ser visto de forma diferente de acordo com os grupos que estão nele envolvidos. O elogio ou a celebração de marcos podem reafirmar a história e as singularidades políticas, culturais e religiosas de um grupo ou país. Por outro lado, dependendo do que esses marcos representam, podem sinalizar a disposição para conflitos, especialmente quando se referem à dominação, à derrota e à destruição de sociedades. Hoje iremos conversar um pouco mais sobre a convivência e também sobre o fanatismo religioso nos tempos de cruzadas, mas também vamos pensar um pouquinho nos dias de hoje. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram o caderno 2 na página 167. Estamos no módulo 7, ok? E vamos falar sobre o tópico convivência e fanatismo, ok? Pessoal, nem sempre os frutos do contato entre cristãos e muçulmanos foram violentos, tá? Pois quando sociedades diferentes se encontram, pode haver também uma intensa troca de conhecimento. Vimos no caderno anterior como a Península Ibérica se beneficiou tecnicamente da presença árabe, com o desenvolvimento da cartografia, da astronomia, da química, da medicina, da indústria, do comércio, da arquitetura, da matemática, da filosofia e da literatura. Então, pessoal, se eles influenciaram muito a Península Ibérica, de onde temos hoje Portugal, quer dizer que também influenciaram muito nos costumes e no que foi utilizado para a colonização no Brasil e no dia a dia. Então, os portugueses colonizaram o Brasil, logo nós também temos uma herança aí dos povos árabes, que tiveram um intenso contato de trocas culturais com os portugueses, ok? Os árabes ainda introduziram no Ocidente elementos importantes como os algarismos hindus, que hoje são chamados de arábicos, que nós utilizamos. Desenvolveram a álgebra e permitiram também que os ocidentais conhecessem o filósofo Averroes, comentarista de obras gregas, ok? Que foi muito importante para conhecerem obras como do médico e filósofo Avicena. Então esse contato com os árabes foi muito importante, tá? Para a Península Ibérica. Pessoal, porém, quando os encontros entre cristãos e islâmicos foram tomados, mediados pelo fanatismo religioso, as consequências foram muito diferentes. O rastro de dor e destruição deixado pelas cruzadas foi feito em nome de Deus. É uma destruição, uma guerra em nome de Deus. E alimentado pela intolerância dos seres humanos de diferentes religiões. Os muçulmanos não foram o único alvo. Os judeus, também mal vistos na Europa por não serem cristãos, também foram vítimas de perseguição dos cruzados, enquanto eles caminhavam em direção a Jerusalém e também quando tomaram a cidade, em 1099. Tá? Pessoal, vamos ler esse trecho que eu trago para vocês aqui no slide, que está na página 167, para vocês entenderem um pouquinho dessa situação. Quando atravessaram a região do Reno, na atual Alemanha, cruzados liderados por um padre chamado Gottschalk e pelo conde Emich, se lançaram contra os judeus do lugar. Em Mogúncia, o cronista cristão Alberto de Aix
descreve como os pretensos cruzados, né, depois de terem arrombado as fechaduras e posto as portas abaixo, aprisionaram e mataram 700 pessoas, no caso judeus, que inutilmente tentavam defender-se contra forças muito superiores às suas. As mulheres também foram massacradas, e as criancinhas, independentemente do sexo, foram mortas com a espada. As atrocidades não se restringiram à Renânia. Né? Em Speyer, Worms e em lugares tão distantes como Rouen, no oeste, e Praga, no leste, os cruzados investiram contra os judeus. Né? Então, essa ação violenta em nome da religião e contra uma religião diferente na época das cruzadas, né, na Baixa Idade Média. Vamos ver esse outro trecho. Né? Na tomada de Jerusalém, nas primeiras horas da batalha, muitos deles, judeus, participaram da defesa de seu bairro, a Judéia. Mas, quando os cavaleiros invadiram as ruas, os judeus entraram em pânico. A comunidade inteira, repetindo um gesto ancestral, reuniu-se na sinagoga para orar. Os invasores bloquearam as saídas, jogaram lenha e atearam fogo à sinagoga. A sinagoga que é o templo dos judeus. Os judeus que não morreram queimados foram assassinados na rua. Esse é um texto que é ao ponto de vista das cruzadas pelos árabes. A gente tem que entender que a história é vista de diferentes maneiras de acordo com quem está envolvido. Pessoal, infelizmente, essas práticas de intolerância não se restringem ao passado nem a grupos cristãos e islâmicos. Essa intolerância não é apenas entre cristãos e muçulmanos. Todas as religiões têm grupos de pessoas fanáticas que se apegam de maneira radical a seus princípios religiosos e, em nome deles, consideram justa uma atitude violenta contra quem não partilha de suas convicções, de suas ideias. Eles consideram-se fiéis porque praticam sua religião e rotulam, consideram infiéis os que praticam outra. Para essas pessoas, cultuar outro Deus ou outros deuses, ou até cultuar o mesmo Deus de forma diferente, pode ser razão para cometer perseguições e mortes. Então, a gente sabe que isso acontece ao longo da história e continua sendo repetido. Agora eu convido vocês a realizar uma atividade junto comigo. Abram então na página 168. É a atividade 2, exercício 2. Vamos lá? Leia o fragmento abaixo e responda às questões a seguir. Então vamos lá. Convocadas pelos papas e vistas como atividade penitencial, as cruzadas podem ser consideradas peregrinações armadas, em que o caráter religioso se associava à função da guerra de conquista, em que atrativos de caráter político e econômico tinham também o seu papel como elementos de motivação para a guerra. A partir desse texto, desse fragmento, cite uma motivação de caráter político para essas expedições, para as cruzadas. Qual que seria um caráter político? Pessoal, como motivação política, vocês podem mencionar o interesse de reis europeus em conquistar novas terras e aumentar seu prestígio e poder. Então, eles tinham essa função, essa guerra de conquista. Por que o tema cruzadas é abordado em um livro chamado Faces do Fanatismo? Pessoal, aqui podemos identificar determinados comportamentos observados durante as cruzadas como justificativa para esse tema ser abordado em um livro sobre fanatismo. Exemplos: a extrema violência praticada em nome de Deus,
a mobilização de crianças para combates, né? A convicção de que pessoas mereciam morrer porque tinham outra crença. Então, tudo isso a gente pode considerar, sim, né, faces do fanatismo. Ok? Pessoal, antes de finalizarmos a aula de hoje, eu convido vocês para uma reflexão, né? Essa intolerância religiosa que nós vimos, que foi frequente, né, ao longo da Idade Média, que ficou marcado com as cruzadas, né? Essa intolerância entre cristãos e muçulmanos, que inclusive ainda é muito forte hoje, né? Existe toda uma tentativa de construir uma imagem negativa dos muçulmanos, associando a religião a atos de terrorismo, né? Sim, pessoas efetuam atos terroristas em nome da religião, mas isso em todas as religiões, né? A gente já aprendeu que a crença muçulmana, né, o islamismo, ele é tão marcado quanto o cristianismo pela busca, né, por uma sociedade mais justa, né, pela paz, né? Então você não tem uma religião que prega a violência, né? Quem comete atos de violência são as pessoas, né, que em nome da religião vão agir dessa maneira, né? Então a religião que prega a paz muitas vezes é distorcida por algumas pessoas e, em nome dessa religião, acabam agindo de forma bastante negativa. Mas se vocês fizerem uma busca no Google, né, e se digitarem lá, intolerância religiosa no Brasil, vocês vão ver que a maioria das notícias estão relacionadas à intolerância contra religiões de matriz afro, né? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns destaques de notícias para vocês, né? No portal Aprendiz, uma notícia de 2019, terreiros são alvo de intolerância religiosa e racismo no Brasil. Rede Brasil, outubro de 19, por que os cultos de matrizes africana são alvo de intolerância religiosa? Aqui, janeiro de 2020, denúncias de intolerância religiosa aumentam 56%. Em 6 meses, o Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa, né? Então, pessoal, 18, 19, 20, o que a gente percebe é que a intolerância religiosa no Brasil é muito forte, principalmente contra, né, as religiões de matriz afro. Então, existe uma perseguição contra os fiéis dos cultos de religiões afro, né? Por que isso acontece? Nós temos aí pessoas também que, em nome da religião, usam essas religiões de matriz afro para justificar uma demonização, né? A gente tem essa perseguição desde a época da colonização. O Brasil foi colonizado por portugueses, né, por cristãos, que não permitiam aos africanos que vinham, né, escravizados para o Brasil, que eles mantivessem os seus ritos, as suas crenças, né? Então, era uma forma de tratar como algo combatido pelo cristianismo. E a gente sabe, né, que não é essa a intenção das religiões afro. Não tem nada a ver com demonização, pelo contrário, né, eles também pregam a paz, né, a igualdade, ok? Então, o que a gente precisa refletir é sobre essa função da religião, ok? A religião tem a função de pregar a paz e o amor, não a violência, ok? Então, a Umbanda, o Candomblé deve ser tão respeitado quanto qualquer outra religião, ok? Pessoal, na aula de hoje nós conversamos sobre a convivência e também sobre o fanatismo religioso durante o período das cruzadas. Mas também vimos que esse tipo de situação ainda ocorre com frequência, inclusive no Brasil. Então, fechamos a aula de hoje
com o recado ao lado. Menos intolerância religiosa, mais respeito à diversidade. Religião não prega a violência. As pessoas que usam a religião para cometer atos de violência, ok? Essa não é a filosofia das religiões, não é a ideia da religião, certo? As pessoas distorcem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Uma boa semana.